Salve Roma! Hoje nós vamos falar sobre os irmãos de Cristo. Será que a Virgem Maria teve outros filhos além de Jesus Cristo? Os irmãos, que a Bíblia chama de irmãos de Cristo. Será que foram filhos da Virgem Maria e seu castíssimo esposo São José? Assiste até o final, já vai deixando o like, comenta aí a sua opinião, o que você acha, porque hoje eu vou provar biblicamente que os irmãos de Jesus não eram os irmãos de sangue dele. Vou dar outros exemplos na Bíblia e por que a Bíblia chama os irmãos de Jesus de irmãos, né? Ainda não vou dar os spoilers agora, né? Se quiser me ajudar financeiramente, vai estar minha chave Pix aí embaixo na descrição do vídeo. Eu peço e agradeço, né? E se inscreva, né? Vamos chegar aí nos 1000 inscritos, né? Não tenho mais celular para gravar, então hoje vai ser só o áudio. E vou ver como eu faço para gravar novamente. Então, já vá abrindo a sua Bíblia em Gênesis 11, do 27 ao 28. Onde fala sobre a descendência de Taré. Diz assim: eis a descendência de Taré. Taré gerou Abraão, Nacor e Arão. Arão gerou Ló. Por que estamos falando disso? Porque no hebraico antigo não existia a palavra primo, tio, tia, avô, enfim. Usavam o termo irmão para os parentes próximos, parentes e amigos próximos. Eram o que a gente chama hoje em dia de irmão de consideração. A prova disso é que, se a descendência é Taré gerou Abrão e Arão, e Arão gerou Ló, por que em Gênesis 13:8 diz que Abrão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Ora, Abrão não é tio de Ló? Como é que eles são irmãos? O termo usado aqui no hebraico original é adelphoi, que significa irmão para parentes próximos. Vamos para outra descendência. Quando Labão ouviu falar de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou e o levou à sua casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas. Disse-lhe Labão: verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele 1 mês. Depois perguntou a Labão a Jacó: por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Ou seja, Labão é irmão de Rebeca. Rebeca gerou Jacó. Mas Labão e Jacó se consideram irmãos? Justamente, a palavra sobrinho, tio, não existiam. Era usado o termo em hebraico adelfo. Nas versões brasileiras da edição Ave Maria de Estudo e na Bíblia de Jerusalém, já colocou-se o termo parentes. Mas, no original, continua chamando o tio, sobrinho, de irmão. Do termo original, adelphoi. Vamos para outro exemplo. 1 Crônicas 23, do 21 ao 22. Filhos de Moole, Eleazar e Cis. Eleazar morreu sem ter filhos, mas somente filhas, que casaram com os filhos de Cis, seus irmãos. Na Ave Maria e na CNBB colocaram parentes, mas no original continuam estes primos sendo chamados de irmãos, adelfo. Isso também é aplicado para pessoas da mesma tribo se chamando de irmãos. Por exemplo, quem não conhece essa passagem clássica, o rei Davi mandou aos sacerdotes
Sadoc e a Abiatar a seguinte mensagem: Eis o que direis aos anciãos de Judá, porque serias vós os últimos a reconduzir o rei para a sua casa? Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós, pois serieis os últimos em tomar a trazer o rei. Ou seja, o rei Davi chamando os israelitas de seus irmãos só porque são da mesma tribo, da mesma nação. Não eram nem parentes e Davi estava chamando eles de irmãos. Então por que você se admira quando a Bíblia fala dos 4 irmãos de Jesus? Pelo amor de Deus, não quer dizer que é de sangue. Há também o chamamento de irmãos entre pessoas do mesmo povo. Por exemplo, Moisés cresceu, um dia em que saíra por acaso para ir ter com os seus irmãos, foi testemunha de seus duros trabalhos e viu um egípcio ferido, um hebreu dentre seus irmãos. Outro caso é usar a palavra irmãos por sermos filhos do mesmo Pai Celeste. Ora, não são os próprios protestantes que vivem se chamando de irmãos? Então quer dizer que vocês podem se chamar de irmãos, mas os primos de Jesus não podem ser chamados de irmãos de Jesus Cristo, que são mais irmãos do que vocês. Pelo amor de Deus, né? E no entanto, nada disso quer dizer que são filhos de Maria. Filhos carnalmente não, mas espiritualmente sim, como filhos do Pai espiritualmente. Assim como está em Mateus 28, do 9 ao 10 e 16. E eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: Salve! Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia, ali me verão. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhe designava. Ora, Jesus estava chamando os apóstolos de seus irmãos. Vocês acham mesmo, do fundo do coração, que Maria teve os 12 apóstolos? Pelo amor de Deus, isso é de uma estupidez tremenda. Outro caso também é aplicado a irmãos no sentido de natureza humana, né? Aquela questão de que todos nós humanos somos irmãos, né? A raça humana, enfim. Tá em Mateus 5:22. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geena. Isso também ocorre em Gênesis 9:5, Mateus 7:3, Hebreus 2:11. Quem são os parentes Tiago, Judas, José e Simão de Jesus? Agora chegamos na nossa parte central. Isso foi só a introdução. Agora vamos na parte central, no que nos interessa mais. Até aqui eu já provei biblicamente que nos textos originais não existiu os outros termos de parentes, por exemplo, tio, sobrinho, avô, enfim. Então, para os parentes próximos, usavam a palavra irmãos. Para pessoas da mesma tribo, mesma nação e até da mesma humanidade, se usava o mesmo termo irmão. Então, com isso, a gente entende por que os 4 primos de Jesus eram chamados de irmãos de Jesus. Por serem parentes próximos. O termo adélfo. Por exemplo, João 19:25, quando Jesus está pregado na cruz, lemos: Estavam em pé junto à cruz de Jesus, sua mãe, a Virgem Maria, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Mateus 27:56. Agora, quem são essas Marias? Vamos em Lucas 5:10.
entre as quais se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Tiago menor, e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então já sabemos de quem elas são mães. Sabemos que a irmã de Nossa Senhora, que também se chama Maria, a mulher de Cleofas, ela é mãe de São Tiago e São José, justamente os dois que são citados como irmãos de Jesus. E a outra é a mãe dos filhos de Zebedeu. Vamos adiante. Lucas 5:10. Bem como de Tiago, maior, e João, o discípulo amado, filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão. Então já temos outro parentesco aqui. Judas 1, versículo 1. Até porque Judas é só um capítulo mesmo. Então, Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago menor, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, dos 4 parentes de Jesus Cristo, já sabemos que Tiago menor, São Judas e São José são filhos da irmã de Nossa Senhora. Então não tem como ser filho de Nossa Senhora e São José. Como é que os protestantes leem tanta Bíblia e não conhecem essas passagens? Ou se conhecem, não se questionam que a crença deles de que os 4 primos de Jesus Cristo são filhos de Nossa Senhora e São José é incoerente, é contraditório. Tudo isso por causa de uma falha na tradução, porque não existia a palavra primo naquela época. E algumas Bíblias mantêm ainda o termo irmão nesse sentido. E depois, quem não conhece a Bíblia somos nós, né? Os católicos. A própria Bíblia refuta a crença deles. As 4 mulheres ao pé da cruz, Maria, mãe de Cristo, Maria de Cleofas ou de Alfeu, prima de Maria, mãe de Jesus, Salomé, mãe dos filhos de Zebedeu, e Maria Madalena. Salomé e Zebedeu geraram o Tiago maior. E também geraram João, o evangelista e apóstolo. Assim, basta citar, conferir Lucas 5:10. Tiago menor é irmão de José, Mateus 27:56. Judas é irmão de Tiago e José, Judas 1, versículo 1. O Judas, em Marcos 6:3, é Judas Tadeu, o apóstolo, como consta na Sagrada Tradição. São Tiago menor, como consta em Mateus 27:56, depois virou o bispo de Jerusalém, Judas 1, versículo 1. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Mateus 10, do 1 ao 4. Já sabemos o nome dos pais, mãe e pai, dos 4 que a Bíblia chama de irmãos de Cristo. Ah, mas a Bíblia chama de irmãos. Tudo bem. Mas a Bíblia não diz que são filhos de Maria e São José. Porque a própria Bíblia dá o nome dos pais deles. Ou seja, são primos de Jesus. Que como não existia a palavra primos, a Bíblia colocou irmãos, que era a palavra que existia na época, para se designar aos parentes próximos. Ah, mas isso não me cabe na cabeça. Alarga-te a cabeça. Interpretar a Bíblia ao pé da letra é falta de respeito à Bíblia. Maria, irmã da Virgem Maria, mãe de Jesus, e Alfeu, gerou Tiago menor, São José e São Judas Tadeu. Fim de papo. Maria de Cleofas ou de Alfeu? Né? Alguém pode perguntar, porque pode encontrar passagens contraditórias. Cleofas
ou Alfeu, duas formas gregas do aramaico Klafai. Mateus usa o termo Alfeu e João Cleofas. Simples. Maria, mãe de Jesus, gerou Jesus Cristo, né? Adelfo, Marcos 6:3. Adelfo também é usado em João 19:25, né? Maria, mulher de Cleofas ou Alfeu, gerou Tiago, menor, Mateus 27:56 e Mateus 10, do 1 ao 4, que também gerou Judas Tadeu, né? Judas 1, versículo 1, e São José. E também gerou Simão, o segundo bispo de Jerusalém. Na tradição, existe o historiador do segundo século depois de Cristo, Egésipo, que refere-se a Alfeu como irmão de São José, o pai adotivo de Cristo. Então, Maria mais Cleofas ou Alfeu, né, como consta Mateus 27:56, João 19:25, Mateus 10, do 1 ao 4, Marcos 15:40, gerou Tiago menor, primeiro bispo de Jerusalém, Mateus 27:56, Mateus 10, do 1 ao 4, gerou São José, Mateus 27:56, Mateus 10, do 1 ao 4, gerou Judas Tadeu, Mateus 10, do 1 ao 4 e Judas 1, versículo 1. E Simão, segundo bispo de Jerusalém, como consta nos registros históricos. Não está na Bíblia, mas está na história. Vamos para outra passagem. Lucas 2:7. Maria deu à luz o seu filho primogênito, do termo Becor, o bem-amado. Envolveu-o em faixas e o deitou numa manjedoura. Primogênito é sinônimo também de unigênito, como está em Zacarias 12:11. Aos 12 anos de Jesus, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, viajou a Jerusalém e provavelmente a ida e volta durou uns 15 dias. Lucas 2:41 ao 52. Maria não poderia deixar outros filhos menores se tivesse tido. Quando Jesus está quase morto, ele entrega a Virgem Maria a São João, filho de Zebedeu, membro de outra família. Vamos lá. João 19:26. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo amado, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Ver também João 21, versículo 20 e 24. Se Jesus tivesse outros irmãos, filhos da Virgem Maria, que sentido teria ele entregar a sua mãe para um desconhecido, ao invés de entregar para os seus irmãos de sangue? A resposta, claro, lógica e racional, é que ele era filho único. E ele não iria entregar a sua mãe para os seus primos, que já tinham as suas mães e seus pais. Entregou para São João, e a partir daí, Nossa Senhora torna-se a mãe da igreja. Porque como só tinha um apóstolo diante de Cristo, esse apóstolo representava os 12 apóstolos. O colégio apostólico, a igreja católica, porque a igreja católica é apostólica, vem dos apóstolos. Então, a partir daí, a igreja toma Maria como nossa mãe. Por isso, nós católicos chamamos a Virgem Maria, Mãe de Deus, de Nossa Mãe e Nossa Senhora. E vocês, protestantes que idolatram tanto Lutero, por que vocês não seguem o que ele também ensinava? Porque ele tinha tão respeito com Nossa Senhora quanto nós católicos, que vocês não têm. Ele mesmo dizia: ó bem-aventurada mãe, virgem, digníssima, recorda-te de nós
e obtém que também em nós o Senhor faça essas grandes coisas. Esse é um texto de Lutero no fim de sua vida. Virgem, antes, no e depois do parto, que está grávida e dá à luz. Este artigo de fé é milagre divino. Palavras de Lutero. João Calvino, da Igreja Protestante Calvinista, logo depois de Lutero, a segunda igreja protestante. Jesus é dito primogênito, unicamente para que saibamos que ele nasceu da Virgem. Vou deixar a referência aí também, para vocês consultarem. Não precisam acreditar em mim, mas busquem as informações que eu estou dando. Tanto bíblica, histórica, luterana, calvinista, enfim. Busquem conhecimento, estudem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Mas aí os protestantes vão usar Mateus 1:25 para provar que ela não é mais virgem, porque está escrito que São José não a conheceu até o dia em que ela deu à luz a um filho e pôs-lhe o nome de Jesus, né? Então, se está escrito até, quer dizer que depois disso aconteceu alguma coisa, né? Porque o termo conheceu também significaria conheceu sexualmente, etc. Vamos lá. Mateus quis reforçar que o nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo e que Maria teve Jesus virgem. Mas o termo até não significa que depois aconteceu alguma coisa, porque esse termo é usado em outros contextos que não significa que depois aconteceu alguma coisa. Por exemplo, e Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte, segundo Samuel 6:23. Isso quer dizer que depois da sua morte ela teve filho? Olha a idiotice que vocês estão acreditando. E pior ainda, dizer que esses erros são tirados de uma exegese bíblica é muita falta de respeito com Deus e os autores bíblicos, que não quiseram dizer isso. Vocês que tiram essas conclusões malucas porque convém a vocês. O termo até em grego é heus ho, ou em hebraico ad que, expressam apenas o passado, sem intenção de indicar o futuro. Então já se explica tudo. Até porque Jesus Cristo prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos, ou até o fim do mundo. Quer dizer que depois do fim do mundo Jesus não vai estar mais com a gente? Vou deixar essa pergunta para vocês responderem, até porque Jesus usou o termo até. Então, é isso, muito obrigado. O vídeo ficou longo porque são muitas provas bíblicas, provas históricas, até entre os protestantes, né? Então, tá aí, provado na Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Ah, faltou o Sagrado Magistério, né? Que é dogma de fé que Maria sempre foi virgem, antes do parto, durante o parto e depois do parto. Morreu virgem. Não há nenhuma prova bíblica de que ela teve relação com nenhum outro homem. E se a igreja diz que é dogma, uma verdade de fé irrefutável de que Nossa Senhora morreu virgem, é porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Porque todos os dogmas foram confirmados com milagres. Por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe. Enfim, não vou me deter, porque o assunto é vasto, né? Tentei resumir o máximo, mas obrigado para quem ficou até aqui. Deixa o comentário apoiando o nosso canal, que precisamos de seguidores. Compartilhem e essa foi a última evidência bíblica. Os próximos vídeos serão respostas curtas, né, de perguntas que a gente tem, mais frequentes, que eu tive muito. E em breve vou dar um curso sobre coroinha e depois só para psicologia.